Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Gênero literário. Cartas. Parte 2. Nós já vimos sobre gênero literário. Você pode voltar nos vídeos em 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Nós começamos tratando sobre gênero literário e agora nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver, observe as palavras de ligação e os verbos. Essa é uma dica extremamente importante. Então nós vamos ver do que se trata as palavras de ligação, nós vamos ver a importância de observar os verbos, em especial nas cartas, aplicando a 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 16. Então vamos lá. Vamos recordar a respeito de gênero literário. Gênero literário, então, é a forma como o escritor escreveu o que escreveu mediante o seu propósito de escrita. Existem vários gêneros literários na Bíblia. Existe a lei, a profecia, a narrativa histórica, a literatura de sabedoria, o evangelho, epístolas, poesia e literatura apocalíptica. No gênero literário cartas, nós vimos que é muito importante observarmos como ela inicia e como ela termina. Vimos também que é importante observar o contexto da carta, o contexto pelo qual ela foi escrita. É importante também observar o assunto principal sendo tratado na carta. Então, o que o autor escreve e a forma como ele escreve. E hoje nós vamos ver então as palavras de ligação e os verbos. Vamos lá. As palavras de ligação são conectivos textuais. São conectivos que ligam um texto a outro. Esses conectivos, as conjunções, elas podem ser portanto, então ou por isso, alguma verdade para querer ou ação a tomar, mediante alguma realidade ou algo acontecido. O segundo conectivo é o pois ou porquê. O ponto seria então a verdade e a razão, a base ou a causa de outra coisa. Um outro conectivo para que ou a fim de que, mostrando propósito. E por fim o porém ou mas, um conectivo de contraste. Então esses são conectivos extremamente importantes para a gente observar no texto. Vamos verificar no nosso texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, então esse conectivo. Você já deve ter observado que ele começa com um forte conectivo. Por isso, com esse por isso, então, Pedro, ele conecta com a seção anterior, o verso 3 ao verso 12. O ponto, então, seria que a salvação, a exultação na salvação do Senhor é a base para a vida de santidade. Então, perceba como esse conectivo é importante. Muito bem, vamos ver então agora os verbos. Para a gente entender a importância de observar os verbos nas cartas, a gente precisa compreender que os escritores sagrados, eles não produziam uma apresentação sistemática da sua teologia. Gordon Fee e Stuart, no livro Entendes o que Lês, eles chamam isso de teologia de tarefa, ou seja, a teologia escrita visando ao desempenho da tarefa proposta. Essa teologia de tarefa, em outras palavras, é a teologia aplicada. Ou seja, o autor da carta, ele primeiro trabalha a teologia, primeiro ele trabalha a doutrina, e depois ele aplica essa teologia barra doutrina ao contexto da vida das pessoas, não é? Então lembre-se disso, teologia aplicada, teologia e aplicação. A aplicação da teologia, a aplicação da doutrina, ela é feita por meio de verbos, em especial no imperativo. Então é muito importante que você observe os verbos
especialmente os verbos que estão no imperativo. Vamos dar uma olhada no texto que nós temos trabalhado. Nesse texto, nós temos uma variedade de verbos, como nós já vimos, não é? Preparando, sejam sóbrios, esperem, vivam, sejam santos, tudo que fizerem, tudo isso são verbos. Lembre-se que a carta ela foi escrita no grego. O sistema verbal grego tem uma complexidade específica. Seria importante você ter acesso ao grego, em especial se você for pregador da palavra. Mas, se você não tem acesso, é possível você observar dentro das variadas traduções que nós temos hoje. Então você tem que prestar muita atenção nas traduções, a forma como os tradutores eles vão trazer os verbos. Nesse texto que nós temos trabalhado, nós temos verbos no auristo, no particípio, no imperativo auristo, no particípio médio, nós temos um adjetivo com força de imperativo, nós temos um imperativo auristo passivo, tudo isso é no grego. Mas no português, o tradutor, tentando ser o mais fiel possível ao original, ele traz então algumas formas no imperativo, no nosso português imperativo. Ele coloca, por exemplo, o esperem inteiramente na graça. Sejam santos. Esse aqui é o que eu me referi, adjetivo com força de imperativo. E tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sendo assim, uma vez que a carta é teologia aplicada, tente verificar no texto que você está estudando os imperativos, porque ali está a ordem de Deus para a vida de cada um de nós. Muito bem, ficamos por aqui, espero que tenha sido útil para você. Até a próxima.